Olá, meus queridos irmãos, queridos amigos, boa noite, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos ao culto de celebração ao nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite de domingo, que estamos nesta oportunidade que o Senhor nos concede, como Igreja Batista Paraíso do Sol, em São José dos Campos, São Paulo. Nós estamos iniciando culto de celebração, culto de adoração ao nosso Deus, nesta noite tão bonita, tão gostosa, 9 de agosto de 2020, Dia dos Pais. Neste tempo onde se comemora o Dia dos Pais, nós estamos aqui iniciando este culto, louvando e glorificando o nome do Senhor. Caminhe conosco. Vamos permanecer juntos nesta comunhão, nesta adoração, e eu convido você a estar participando, a estar junto com a sua família, aí onde você está, na sua casa, onde você estiver, através deste canal, nós queremos convidar você para caminharmos juntos neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Para tanto, eu quero convidar você a prestar atenção num texto muito especial, maravilhoso, que a palavra do Senhor, ela nos convida nesta noite através desse texto. Colossenses capítulo 1, no versículo 26. Olha só que coisa linda diz esse texto. Ele fala assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. O mistério que antes estava oculto. Que mistério? Jesus Cristo, o Evangelho da graça, que o mundo não conhecia, que estava oculto, mas em Jesus Cristo na cruz foi manifesto, foi revelado. Deus revelou o Evangelho, revelou o seu amor, revelou a sua graça, seu perdão, através de Jesus Cristo. E hoje, o mundo, as pessoas, os 4 cantos da terra, podem ter acesso a esta revelação, a este Evangelho, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que possam conhecê-lo, conhecer o seu amor, conhecer o seu perdão e recebê-lo como o único e suficiente Salvador, para a honra e para a glória do Senhor. Que coisa bonita, que texto maravilhoso. Isso nos alegra, isso nos dá o desejo de poder querer exaltar, louvar, glorificar ao Senhor, de saber que Ele se revelou a nós, que Ele manifestou-se humanamente, encarnou-se para que nós o conhecêssemos, mas também conhecêssemos o Evangelho da graça do Senhor. Então, neste momento, é o momento que nos dá a alegria e a motivação para podermos louvar o nosso Deus. Pensando em louvor, adoração, comunhão, olha só o que o salmista fala no Salmos 95, no versículo 1. Vinde, cantemos, adoremos ao Senhor com júbilo, celebramos o rochedo da nossa salvação. Eu quero convidar você a louvar, a cantar, a adorar ao Senhor na noite de hoje. Louvemos ao Senhor. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste
chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.
adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar e me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Continuando nesse mesmo espírito de adoração e de louvor ao nosso Senhor, o nosso Deus, neste momento nós vamos assistir a um vídeo, como eu falei no início, né? Nós estamos celebrando, estamos nesse tempo de agosto, agora 9 de agosto, Dia dos Pais, onde os filhos estão homenageando seus pais, estão se ajuntando, estão confraternizando, estão reunindo a família, seus pais, para poderem estar passando um tempo juntos, estarem desfrutando desse momento muito especial em família. E eu quero convidar você agora a assistir esse vídeo, essa homenagem que os nossos filhos, que as nossas crianças aqui da igreja fizeram para homenagear os seus pais. Veja esse vídeo, que coisa linda, que coisa bonita. A Igreja Batista deseja homenagear os pais. Ser pai é mais do que estar ao lado do filho, e estar junto com quem depende do seu amor e do seu exemplo. Feliz Dia dos Pais. Fala assim: papai, Papai, você você, é o melhor melhor papai papai do mundo. do mundo. Fala: eu te amo. Eu te amo. Manda um beijão pro papai. Dá uma risadinha. Feliz Dia dos Pais, nós te amamos. Oi, Papito, passando aqui para te desejar um feliz Dia dos Pais, que sua vida seja muito abençoada. Um beijo, eu te amo muito. Papai, nós queremos dizer que nós te amamos. Feliz Dia dos Pais. Papai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais. Beijo e tchau. Papai, você é muito importante nas nossas vidas. Eu te amo e feliz Dia dos Pais. Fala, papai. Papai! Faz um coração pro papai. Fala, te amo. Fala, te amo. Amo. O meu pai é como Noé. Ele fez uma arca
espada pra vencer a tempestade. O meu pai é como Daniel, um homem fiel que fala sempre a verdade. O meu pai é como Jacó, ele busca para nós o melhor. O meu pai é como Davi, ele faz o gigante cair. Eu quero ser igual, eu quero ser igual, eu quero ser igual ao meu pai. O meu pai é como Moisés, ele sabe o que Deus sempre vai abrir o mar. O meu pai é como Josué, e todas as muralhas ele vai derrubar. Continuando nesse espírito de alegria, continuando a adorar o nosso Deus, louvando e glorificando o nosso Senhor. E quando nós pensamos em louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor, nós nos alegramos em saber que um dia nós fomos alcançados pela sua palavra. Um dia, esse mistério que se revelou a nós, o Evangelho da Graça, a pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos alcançou. Foi porque um dia, pessoas, elas se interessaram por nós. Elas pregaram o Evangelho para nós. Elas apresentaram Jesus para nós. Portanto, eu estou falando de missões. Estou falando da importância de missões, onde nós sabemos que missões têm um papel fundamental de ligar o homem, o ser humano, aqueles que precisam de salvação, à palavra de Deus, ao Evangelho. Missões, ela funciona como uma ponte que vai nos ligar, transportar para a presença de Deus, nos levar para a salvação e assim sejamos reconciliados em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, neste momento, nós vamos estar também ouvindo um vídeo sobre missões. Boa noite, amados, graça e paz. Nós estamos vivendo ainda a campanha de missões nacionais. E o tema dessa campanha é Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. E o versículo para este tema é 1 Coríntios 22b. Fiz-me tudo para com todos, para que de algum modo possa salvar alguns. Então, amados, nesse tema e nesse versículo, a Batista Convenção de São Paulo tem trabalhado muito em cima disso, vendo as cidades que ainda não têm uma batista da nossa convenção e trabalhando para que seja plantada uma igreja em cada cidade. E também o ministério também, de buscar pessoas nas ruas, a Cristolândia. Ainda tem algumas cidades que não têm a Cristolândia na sua cidade. Então nós louvamos a Deus, porque vários missionários, várias famílias, vários pastores estão se dedicando para que a obra de Deus prospere, para que o reino de Deus cresça, para que pessoas sejam ligadas a Deus através de cada um batista. Então nós pedimos gentilmente que os irmãos continuem ainda orando, intercedendo, ofertando, porque os missionários, por esse período de pandemia, muitos estão passando dificuldades, porque a gente vê que os irmãos têm a dificuldade também de estarem indo até um banco para fazer os seus depósitos. Então nós louvamos a Deus por aqueles que estão tendo essa condição, que estão podendo ir até o banco, fazer o depósito dos seus dízimos, das suas ofertas, e através disso a obra de Deus está prosperando, está crescendo. Louvamos a Deus pelas suas orações, amados, que o Senhor continue abençoando ricamente a família de cada um, que cada um seja guardado e protegido pelo Senhor nesses tempos de pandemia. Então nós pedimos a Deus que a obra do Senhor continue, que ela não pare nessa pandemia. Depende de cada um de nós orar e abençoar com o sustento de cada missionário. Amém, amados? Vamos orar. Bendito e eterno Deus, Senhor amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, porque a Tua obra não para, ó Pai.
O Senhor tem levantado famílias, tem levantado missionários, tem levantado pastores, ó Deus, para que a tua obra cresça, para que a tua obra, ó Deus, vá à frente, ó Deus, e busque os perdidos. Salva, ó Deus, os pecadores, perdoa os seus pecados, ó Pai. Louvamos a Ti, ó Deus, por todos aqueles que se dedicam a fazer a Tua obra e por todos aqueles que estão na retaguarda, ó Deus, orando, intercedendo, ofertando, sustentando a obra, ó Deus, de todas as formas, física e espiritualmente, ó Pai. Obrigado por todos aqueles, ó Deus, que se dedicam a ver a Tua obra prosperar e crescer e vidas sendo salvas. Louvamos o Teu nome por tudo e agradecemos assim, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor por esta obra missionária, por esta maravilhosa graça do Senhor que está sendo pregada. E muitos, dezenas e centenas de pessoas em todo o mundo estão sendo alcançadas. Porque existem aqueles que foram chamados para levar esta palavra, esta semente do Evangelho a todo aquele que crê. E eu quero orar por esses irmãos, quero orar por essas vidas, quero orar pedindo ao Senhor que os abençoe e que esta mensagem que eles estão pregando possa prosperar, dar muitos frutos, muitas vidas possam ser alcançadas, salvas, transformadas para a honra e para a glória do Senhor. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por esta obra missionária que tem alcançado, meu Deus, muitas vidas. Esta semente, esta palavra poderosa do Evangelho, da graça que foi revelada a nós, que também seja revelada, Senhor, a tantos outros que ao ouvirem esta palavra possam ser sensíveis, ó Deus, a receber, a aceitar, para que também tenham paz, para que também tenham esperança, para que também tenham alegria em suas vidas, para que também possam experimentar, ó Deus, sobretudo ter a certeza da vida eterna. Meu Deus, que o Senhor possa usar todos os meios possíveis para que esta palavra possa chegar nos quatro cantos da terra. Usar, meu Deus, os aviões, usar barcos, usar, meu Deus, carroças, carros, bicicletas, pessoas a pé, não importa. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor que todos os meios possam, meu Deus, ser usados para que esta ponte seja possível àqueles, meu Deus, que estão esperando por salvação. Clamamos, meu Deus, pelos missionários, pelos seus familiares, por aqueles que estão sendo perseguidos, por aqueles que estão enfermos, acamados. Tenha misericórdia de suas vidas. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, renova as suas forças, restaura as suas vidas e os abençoe, lhes dando coragem, ousadia, dando, meu Deus, força, dando, meu Deus, entendimento, condições, estruturas, meu Deus, suficientes para que possa, meu Pai, pregar a mensagem de salvação onde o Senhor está permitindo. Nós oramos pelo nosso Brasil, oramos, meu Deus, pelas autoridades federais, estaduais, municipais. Oramos, meu Deus, para que essas autoridades que ocupam, Senhor, um lugar que foi constituído, uma responsabilidade, um cargo, que não seja apenas um cargo, mas que seja, meu Deus, um lugar honrado por esses homens, para que possam, meu Deus, trabalhar no sentido de trazer, meu Deus, o bem-estar para a nação, trazer prosperidade para a nação. Usa esses homens, suas vidas, para que, meu Deus, possam ser ministrados pela inteligência do Senhor, pela misericórdia, pela graça, pelo favor, pelo amor do Senhor, pela compaixão do Senhor sobre esses homens. Que eles, meu Deus, possam, meu Deus, valer desses atributos, meu Deus, do Espírito Santo, para que tenham, meu Deus, autoridade
para governar. Deus, que o Senhor possa abençoar a nossa nação, abençoar o nosso povo brasileiro, as pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão acamadas, pessoas, meu Deus, que estão vazias, pessoas que estão desesperadas, deprimidas, sem direção. Estende a tua mão, Pai, e os alcança para a tua honra e para a tua glória. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Ó Deus, rogamos pelo seu povo, por aqueles que estão enfermos, pela sua igreja, pelo nosso povo, pela nossa querida igreja Batista Paraíso do Sol. Deus abençoa, alcança, renova, aviva o teu povo, para que juntos possamos permanecer, ó Pai, em Cristo, dando frutos dignos de arrependimento, abençoando para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos nesta noite dar continuidade à nossa série de estudos que nós iniciamos há 3 semanas atrás, baseado no texto da carta aos Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 22 e 23, que fala sobre o fruto do Espírito. E nós, nas 2 semanas anteriores, trabalhamos um tema baseado nesse texto. Qual é o tema? Vivendo no Espírito. E hoje queremos concluir esse tema. Queremos concluir esta série de mensagens apresentando o terceiro ponto dentro desse contexto, O terceiro ponto onde nós vamos estar falando. Qual é o terceiro ponto? Andando no Espírito em comunhão com a conduta cristã dentro desse tema. Por isso, nós queremos dar continuidade para que juntos possamos desfrutar do ensinamento, desfrutar desta maravilhosa graça do Senhor, através do seu Espírito Santo que nos conduz, que tem nos dado entendimento para que possamos verdadeiramente ser cheios desse fruto do Espírito, para que possamos abençoar vidas, alcançar vidas, testemunhar onde nós estivermos, para que as pessoas possam ver em nós esta obra sobrenatural, maravilhosa, da graça do Senhor, que é o fruto do Espírito. Portanto, quero concluir esta mensagem, esta série de mensagens, apresentando o último ponto para nós caminharmos para esta conclusão. Introduzindo este terceiro ponto. Portanto, essa ideia de fruto do Espírito. Essa ideia de fruto do Espírito é algo muito especial. É tão especial que o próprio Jesus Cristo, ele deu uma ênfase. Ele falou de uma maneira muito apropriada desta questão do fruto do Espírito. Veja lá em João capítulo 15, no versículo 5, o que Jesus fala sobre isso. Que coisa bonita. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja que coisa bonita. Jesus está trazendo à memória dos seus discípulos que para que eles dessem frutos, para que eles frutificassem, para que eles pudessem ser produtivos, eles precisavam permanecer em Cristo. O galho, quando é cortado da árvore, do tronco, ele seca, ele morre, ele perde a vida.
Nós somos os ramos, os galhos, que precisamos estar ligados na fonte de vida e de esperança, que é Cristo. Portanto, Jesus está dizendo aos seus discípulos e para nós e para a sua igreja nesse tempo, que nós precisamos permanecer nele. Se você quer dar fruto, se você quer ter uma vida abundante, frutífera, você precisa permanecer em Cristo, porque fora dele nós não podemos nada. Sem ele nós não podemos nada. Que coisa extraordinária, que coisa linda. Esse texto, ele consolida a ideia de que o fruto do Espírito é obra sobrenatural na vida daqueles que nasceram do Espírito e permanecem nele. É preciso permanecer em Cristo. Não apenas nascer de novo, mas é preciso nascer, mas permanecer na fonte de vida, que mantém a vida, que dá a vida. O fruto do Espírito não está no campo da razão ou da vontade humana. Pelo contrário, remove a ênfase, o esforço ou todo esforço humano. Veja que, em outras palavras, Jesus Cristo, assim como Paulo, está afirmando que a nossa vida será frutífera e abundante quando nós permanecemos nele e dele nos alimentamos. Você tem se alimentado dessa fonte inesgotável de vida e de paz e de esperança que é Jesus Cristo? Qual a principal diferença entre o joio e o trigo? O joio não produz semente. É pura palha que só serve para ser queimado. Mas o trigo é recheado de boas sementes, que vai gerar novas sementes, que vai gerar novos frutos, que vai dar novos frutos. Portanto, nascer de novo, permanecer em Cristo, para que possamos ser o trigo que vai produzir novas sementes, a árvore que vai produzir novos frutos para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, que coisa bonita, que opera maravilhas, que nos enche e nos prepara. O Espírito Santo de Deus, de forma sobrenatural, ele nos prepara, ele nos abençoa, ele enche o celeiro de trigo, da boa semente. Ele é o agricultor que prepara a terra, o nosso coração para frutificar. Ele é o horticultor que prepara o solo para lançar a semente. E esta maravilhosa semente possa dar muitas outras sementes, possa dar muitos outros trigos, uvas, sadias, saudáveis, para nutrir, alimentar, de maneira que o mundo seja nutrido, alimentado, da esperança, da graça, do amor, da alegria, da benignidade, da bondade, da esperança do Senhor. Que nós possamos permitir que este poder, este dunamis, este poder do Espírito, possa continuar, dia após dia, operando maravilhas em nossas vidas. Veja o que diz um escritor que escreveu um livro cujo título é O Fruto do Espírito, que é o escritor Philip Keller. Veja o que ele diz.
em seu livro Frutos do Espírito. Ele diz: um horticultor analisa o solo do coração, os frutos do Espírito e a maneira certa de cultivá-los. É o Espírito Santo que faz isso em nossas vidas. Portanto, Jesus Cristo, Ele é o horticultor e o nosso coração, o meu e o seu, é o terreno. É o terreno que recebe a semente para frutificar e dar frutos para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Apesar de o Espírito Santo de Deus, Ele empregar esforços diligentes em nós, para preparar esta terra, lançar a semente, fazer dar frutos, alguns momentos da nossa vida ocorre aquela instabilidade onde a árvore, o trigo, eu e você, às vezes não consegue produzir o trigo ou a semente necessária. Não consegue produzir os frutos tão esperados. Porque muitas vezes nós estamos em baixa produção. Baixa produção. Frutos que muitas vezes não nascem, não desenvolvem, ou nascem e não desenvolvem. Nascem e crescem, mas não são saudáveis. Veja, e quando isso acontece, o Espírito Santo do Senhor, Ele lamenta o desenvolvimento insuficiente da planta, a floração inconstante que resulta em frutos escassos. Frutos escassos, mirrados, ressequidos, e até mesmo, algumas vezes, não se colhe nenhum fruto do Espírito, porque muitas vezes nós não percebemos. Não somos sensíveis para perceber, ouvir o que Deus está querendo nos dar, nos mostrar, a direção que Ele está apontando para nós, o caminho que Ele está nos dando para seguir, o caminho de vida. E muitas vezes nós queremos escolher o caminho de morte. Mas, por que isso acontece? Porque frutos escassos, mirrados, doentes, que não se desenvolvem, exatamente porque existem solos e solos. Solos improdutivos do tipo daqueles à beira do caminho que foram pisados. Pisados por viajantes, pisados pelas pessoas que passam por aqueles caminhos, pelo chão batido. E aí, então, a semente que cai ali, ela não nasce. E quando nasce, ela não cresce, ela não dá frutos. Simbolizando uma vida sem Jesus, longe de Deus. Veja que precisamos nascer de novo. As pessoas precisam nascer de novo. Precisam ter um encontro com Jesus Cristo. Mas não é só isso. Elas precisam permanecer firmes em Cristo. Elas precisam permanecer firmes no propósito. Para quê? Para que não apareça no jardim da nossa vida plantas bravias, plantas bravas, uvas silvestres e ervas daninhas, que possam comprometer o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Portanto, nós precisamos permanecer no Senhor, não apenas conhecê-lo, nós precisamos caminhar com Ele, precisamos nos sujeitar a Ele, precisamos rasgar o nosso coração, para que nós possamos então viver esta mensagem, vivendo no Espírito, andando no Espírito. O terceiro ponto que nós estamos abordando nesta noite traz a primeira virtude, que ainda está no versículo 22. Primeira virtude, o fruto do versículo 22, que o texto de Gálatas, capítulo 5, ele apresenta é fidelidade. A palavra que Paulo usa para
trazer, revelar esta virtude é pistis. A palavra grega que Paulo usa é pistis, que significa fé, confiança e compromisso. Mas esta palavra, ela tanto pode significar fé, como também fidelidade. Mas no Novo Testamento e nesse contexto, Paulo está querendo falar apenas de fidelidade. Por que a mesma palavra é usada para as duas? A palavra pistis é usada para fidelidade e também fé. Porque ambas não podem se separar. A minha fé em Deus me faz ser fiel a Ele. A minha fé em Jesus Cristo me faz permanecer nele. Portanto, também pode significar fidelidade, lealdade e confiabilidade. Portanto, se eu tenho fé em Deus, se a minha fé me conduz até a pessoa de Deus, logo, esta fé exige que eu seja fiel a Deus. Por isso, a palavra grega pistis, ela tanto significa fé, como também fidelidade. Nenhuma fidelidade é possível sem o concurso da fé. É interessante isso. Não se pode fazer separação entre a fidelidade e a fé, mas é de acordo com a fidelidade que os homens agem honesta e beneficentemente uns para com os outros. Meus queridos, entenda que nesse tempo difícil que nós vivemos, neste mundo mau que nós vivemos, fidelidade é uma característica muito difícil de se encontrar nas pessoas, até mesmo entre os cristãos. Portanto, fidelidade, lealdade, confiabilidade são coisas raras em nossos dias. Coisas raras de serem encontradas. Por quê? Porque se opõem com o que a sociedade acredita e pratica. Veja o que diz Provérbios, capítulo 20, no versículo 6. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Difícil de achar aqueles que estão sendo fiéis ao seu Deus, ao patrão, aos colegas, à igreja, uns com os outros, serem leais. Fidelidade. A fé, meus queridos irmãos, a fé é criada, fortalecida e confirmada pela nossa comunhão com Cristo. Não tem como a nossa fé ser fortalecida, confirmada, se nós não estamos caminhando, permanecendo em Cristo Jesus, através do Espírito Santo do Senhor. É necessário que o indivíduo viva no Espírito, permaneça no Espírito, para que possa realmente conhecer a fé e por meio dela produzir frutos dignos de arrependimento, para que possa dar frutos para encher o celeiro, para que este celeiro cheio possa nutrir o mundo, alimentar o mundo de esperança, da graça, do amor do nosso Senhor. Não podemos perder de vista que o nosso Senhor busca em nós os frutos. Ele quer ver em nós os frutos perfumados, não os frutos mal cheirosos, os frutos apodrecidos, doentes, mirrados, ressequidos, não, mas os frutos perfumados, atributos que resultam do seu labor, do seu trabalho no cultivo de nosso caráter. Contudo, por vezes ele fica profundamente decepcionado conosco, quando não ver esses frutos se desenvolvendo, crescendo, prosperando, frutificando cada vez mais em nós. Ou quando, muitas vezes, não vê fruto algum em nossas vidas. E quando os vê,
muitas vezes frutos doentes, enfermiços. Portanto, nós precisamos produzir frutos saudáveis. E para isso nós precisamos permanecer em Cristo Jesus. Dedicar tempo ao Senhor, dedicar esforço na obra de Deus, dedicar a nossa vida para que sejamos obedientes. E na obediência e na humilhação da piedade, nós possamos ser cheios do Espírito Santo do Senhor. Nesta noite de domingo, e eu e você, nós possamos fazer uma análise pessoal, honesta, da nossa vida e nos perguntarmos: será que nós estamos verdadeiramente produzindo frutos dignos? Será que nós estamos sendo fiéis, leais, confiáveis e comprometidos com Deus, com a sua igreja, com o seu patrão, com os vizinhos e uns com os outros? Fidelidade. Que nós possamos pensar sobre isso. Lealdade, compromisso, responsabilidade, vínculo. Nós só vamos viver esta realidade quando nós estivermos firmes, permanecendo em Cristo, nos alimentando, nos nutrindo da sua palavra, do seu Espírito. Segunda virtude que esse texto nos apresenta está no versículo 23 do capítulo 5 da carta aos Gálatas, é mansidão. A palavra grega que Paulo usa é prautes, que significa humildade, gentileza, cortesia, consideração. Veja, para algumas pessoas, esta palavra pode soar como fraqueza. Manso, falar moderado. Para algumas pessoas, esse tom de voz pode soar como fragilidade, fraqueza. Não significa. Significa gentileza, humildade, cortesia, consideração e amabilidade. Esta palavra tem a ver com humildade, aquele que se humilha perante o Senhor, que está cheio do Espírito, dando frutos dignos para a honra e para a glória de Deus, que está sendo humilde na presença do Senhor. Essa pessoa, ela é capaz de ser mansa. A mansidão não é aquilo que você vê de fora para dentro. A mansidão não é apenas no tom da voz, demonstrando que você é uma pessoa mansa ou educada. Não tem a ver com educação. Todo aquele que é humilde é educado. Mas nem todo aquele que é educado é humilde. Portanto, precisamos entender que mansidão, estar caminhando junto com a humildade, estar de mãos dadas com a humildade. Para que sejamos mansos, nós precisamos ser, primeiramente, humildes, vazios de nós mesmos. A mansidão é o resultado da verdadeira humildade e por causa do reconhecimento do valor alheio, com a recusa de nos considerarmos superiores. Quantas pessoas elas estão sentindo o prazer de serem superiores, maiores, grandes, grandeza. De onde vem essa beleza? Mansidão, humildade, ela vem do alto. Vem do Senhor. Deus é a fonte dessa graça. E Cristo Jesus é o seu supremo exemplo de mansidão, de humildade, dessa beleza que enche os nossos olhos. O que ele demonstrou em todo o seu jeito de tratar o homem, as mulheres, as crianças,
os idosos, todos aqueles que cruzaram seu caminho, que tiveram com Ele, que caminharam com Ele. Jesus Cristo, Ele se revelou nessa beleza. Ah, meus queridos irmãos, como esta geração, como esse tempo, estão escassos em nossos dias, está escasso esta humildade, esta mansidão. Veja que a mansidão, que esta humildade são verdadeiras pérolas difíceis de serem encontradas nos dias de hoje. Atributos tais como mansidão e brandura não são qualidades que as pessoas procuram quando elas desejam vencer na vida, não. Pelo contrário, somos um bando de gente apressada, dominadora, permissiva, que desde o berço, desde pequeno, da idade, quando elas são ainda bebezinhas, elas são motivadas a chegar na frente, a correr, a ficar de pé. Fique de pé, sozinha, empurra. E muitas vezes nós fazemos isso berrando, lutando para passar à frente uns dos outros. Veja que nossos filhos muitas vezes são ensinados a fazer isso desde pequeno. E nós precisamos ver que nós estamos diante de um desafio, deixar que o nosso caráter e a nossa vida sejam moldados pela pessoa bendita do Espírito Santo do Senhor, para que sejamos diferentes como povo de Deus. Nós vivemos numa sociedade que briga, luta, guerreia bravamente pelos seus direitos. Nós realmente precisamos haver os nossos direitos. Mas veja, o que eu estou querendo mostrar é que muitas vezes nós procuramos os nossos direitos de maneira errada. Acreditamos na estranha ideologia de que a melhor coisa neste mundo é ser grande, empoderado, corajoso, imponente. Adotamos a ideia de que se não deixarmos a nossa marca no mundo, seremos esquecidos no meio da multidão. Meus queridos, desde o instante em que damos o primeiro passo, ainda nos primeiros passos de vida vacilantes, ainda bebezinhos, recebemos a seguinte ordem: fique de pé, sozinho. E aí então, as crianças, elas são ensinadas a serem autossuficientes, autodeterminadas. Somos incentivados a vencer por nós mesmos, a tomar nossas próprias decisões. E assim, nos ensinam a ser agressivos. Nos ensinam a sermos autoconfiantes, a nos autoafirmarmos. E ficamos certos de que todos esses atributos nos levarão ao sucesso e à grandeza. Essa é a visão, é a cosmovisão deste mundo. Mas veja que Jesus está nos chamando para sermos humildes, não fracos. Não aceitar tudo, fechar os olhos para tudo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de uma humildade que acontece por uma transformação de vida, que nos faz ser vencedores, que nos faz alcançar os nossos objetivos, nossos sonhos, fazer com que nossos projetos, fazer com que a nossa vida seja próspera de uma forma abençoada, equilibrada, mansa, humilde na presença do Senhor, confiando a nossa vida a Ele, para que tudo quanto nós formos buscar e fazer neste mundo, possamos ter a direção dEle, a orientação dEle,
a sabedoria dele para as nossas vidas. Assim sendo, recebemos, veja que muitas vezes nós recebemos um choque, quando nós começamos a pensar na maneira como este mundo pensa, como este mundo empurra, como este mundo nos incentiva e nos motiva. E quando nós ouvimos algumas palavras, princípios, advertências de Jesus, nós levamos um choque. Veja, quando nós ouvimos o seguinte, quando Jesus declarou, ele dizendo: aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Como está escrito em Mateus capítulo 18, no versículo 4. Parece que nossa sociedade pensa que humildade e grandeza são duas coisas que se excluem mutuamente. Não! Pelo contrário, o versículo anterior nos ensina o contrário. Você quer ser grande? Seja o menor. Se você quer ser imponente, seja humilde. Você quer alcançar os lugares mais altos, seja humilde. Esvazie de si mesmo e encha da pessoa bendita do Espírito Santo do Senhor. De que lado está a verdade? Onde está o segredo do sucesso? Já parou para pensar sobre isso? Veja, nós vamos adotar a posição da nossa cultura, ou vamos adotar a difícil proposta de Jesus Cristo, que afirmou claramente quando ele disse: o maior dentre vós será o vosso servo. Isso é um choque para a sociedade. Isso é um choque para os jovens. Isso é um choque para aqueles que estão querendo vencer a todo custo, de uma forma insensata, imprudente, se enchendo de si mesmo, buscando ser grande. Mas veja, é a generosidade de Deus, a bondade de Cristo e a paciente perseverança do Espírito Santo que nos levam para Ele e humilham o nosso coração altivo. Quantas vezes nós somos altivos, nos achando melhores, grandes demais, cheios de nós mesmos. É a intensidade da compaixão de Cristo que esmaga a dura crosta de egoísmo que se forma em torno do nosso caráter. É a penetração do seu terno Espírito em nosso coração que remove a arrogância e a constante preocupação com nós mesmos. E assim ficamos cheios de frutos de mansidão e humildade. Homens mansos não são fracos, são humildes. As pessoas mansas são agradáveis, tratáveis, de fácil convivência. As pessoas mansas, elas são agradáveis, tratáveis e de fácil convivência. Mansidão não tem nada a ver com ser educado. Aquela voz mansa, educada, que muitas vezes nós nos esforçamos para apresentar às pessoas. Veja, quantas pessoas que nem conhecem a Cristo, quantas pessoas que não são cristãs, e muitas vezes pessoas que não têm nenhuma comunhão com o Espírito Santo de Deus. E elas são mais educadas do que muitos cristãos. Veja, então não tem nada a ver com educação. A humildade, a mansidão, o fruto do Espírito nos faz ser educados, nos faz ser bondosos, nos faz ser amáveis, nos faz ser tratáveis, nos dar uma boa convivência de forma agradável, piedosa com as pessoas.
Veja, meus queridos, uma pessoa que não é cristã pode ser educada. Uma pessoa que não conhece Cristo pode ser educada e cheia de boas obras. Fruto do Espírito tem a ver com o caráter transformado. Humildade. A singularidade de seu caráter é a mansidão. Essa qualidade de vida não se origina de uma atitude de fraqueza e incapacidade. Pelo contrário, mas de uma enorme força e serenidade interior. Nasce de uma enorme força de serenidade interior. É o sublime Espírito Santo de Deus quem nos capacita a expressarmos o interesse e compaixão genuínos uns pelos outros. Mas, entretanto, esse tipo de humildade, mansidão e brandura tem um preço, custa um preço. Não se trata de uma mera convivência de que lançamos mão no esforço, a fim de alcançarmos nossos objetivos egoísticos. Não, é a essência de uma vida dedicada, consagrada, vivida uns para os outros, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Entretanto, para muitos, nada disso é agradável, muito menos atraente. Pelo contrário, é contra a textura de nossa natureza, não tem nada a ver, não tem nada de belo, muito menos de atraente. Ser manso, ser educado, ser tratável, para muitas pessoas isso é visto como fraqueza. Portanto, meus queridos irmãos, a igreja do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, imaculada, salva pelo precioso sangue de Jesus Cristo, ela precisa espalhar esse cheiro suave, carregar essa marca, esta graça, como bálsamo a este mundo hostil, vazio, cheio de si mesmo, para que nós possamos, igreja do Senhor, levar o mundo ao arrependimento, as pessoas à mudança de vida, para que elas sejam transformadas, tenham paz e paz com Deus. Este mundo cruel, injusto, nos assusta, mas quando nós nos enchemos destas graças do Senhor, o Senhor nos prepara para oferecer de uma maneira poderosa, para que as pessoas possam ver que tudo pode ser diferente. Meus amados, a igreja primitiva, ela fez isso. Ela levou alegria, ela levou comunhão, ela partiu o pão, ela levou esperança e salvação. Atos 2:42 diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração, alegria, singeleza de coração. Que coisa bonita! A igreja do Senhor precisa oferecer isso ao mundo. A igreja do Senhor precisa levar esta alegria, esta leveza, esta beleza, este fruto do Espírito, para que as pessoas elas possam ver que a igreja do Senhor, ela realmente é um lugar onde as pessoas possam se sentir seguras, abençoadas, tratadas, amadas. A igreja do Senhor possa ser vista nesse mundo de uma maneira muito especial e não de uma maneira recusa. Mansidão é o antônimo, ou contrário, de ira. Não se trata de uma qualidade natural, porque de outra forma não teria sido inclusa na lista de fruto do Espírito. E como esta virtude começa a nascer em nós? Como que as pessoas começam a ver isso em nós? É pelo novo nascimento. E Deus já nos deu.
Ele já nos deu. Esse fruto já nasceu, precisa se desenvolver para nutrir, para dar sabor. Falta crescer, se desenvolver. E aí, então o que falta? É preciso cultivar. Por isso, é preciso permanecer em Cristo, para que sejamos cultivados pelo seu Santo Espírito, para que esses frutos possam ter forma, crescer, dar novos frutos, nutritivos, saborosos, para que o mundo possa ter o sabor do Evangelho, o sabor da graça, o sabor do Espírito. Meus queridos, isso constitui, por esta razão, um fator poderoso na eliminação daqueles pecados de dissensões tão destacados na vida de pessoas que ainda não cultivam esta virtude em suas vidas. Veja que mansidão ou brandura é a atividade bondosa que é pacientemente submissa em toda a ofensa. Ao mesmo tempo, sem o desejo de quê? De vingar-se ou dar o troco. Quantas pessoas elas estão esperando uma oportunidade para fazer isso? Para vingar, para dar o troco. No Novo Testamento, esta palavra, ela é usada para descrever 3 atitudes: submissão à vontade de Deus, disposição para aprender e consideração pelos outros. Que coisa bonita. Mansidão. Que nós possamos observar, nos atentarmos para essa tão grande necessidade em tempos tão agressivos, tão conturbados, tão cheios de guerra. Nós, como igreja, precisamos levar a mansidão do Senhor. Terceiro e último, para encerrar, a última virtude que Paulo apresenta é o domínio próprio. O domínio próprio, e a palavra grega que Paulo usa é egkrateia. Egkrateia significa autocontrole, autodomínio. O domínio próprio pode ser a última faceta do amor nesta lista de virtudes. Mas isso certamente não quer dizer que ela seja a menos importante. É a última que aparece na lista de Paulo, mas não é a menos importante. Sem dúvida alguma, nós podemos dizer, sem medo de ser feliz, que o domínio próprio é um dos aspectos da conduta e do caráter que apresenta maior dificuldade para a maioria das pessoas. Como é difícil essa virtude, esta qualidade em nós, em mim, em você. Dos frutos aqui mencionados, talvez seja o que mais apresenta manchas. Dos frutos até agora mencionados nesta série de mensagens, o domínio próprio apresenta manchas, muitas vezes deficiências, de baixa produção em nossa vida diária. Em algumas situações da vida, nos comportamos da maneira mais exemplar e elogiável possível. Mas em outras ocasiões, contudo, nos conduzimos de modo pior e muitas vezes até mesmo como alguns animais. Há dias que parecemos agir dignamente. Porém, outros parecemos mais um vulcão em erupção, soltando veneno e violentas injúrias. Se nos examinarmos com muita sinceridade e um espírito imparcial, veremos que muitas vezes, como explica o apóstolo Tiago na sua carta, no capítulo 3, no versículo 11, ele diz assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargo? Não podemos. Temos que nutrir a nossa vida, permanecendo em Cristo, para que esse fruto, o domínio próprio, a mansidão,
a benignidade, a fidelidade, a alegria, a esperança, o amor, a graça, o perdão, possam ser vistos em nossas vidas. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, no versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Queridos, quantas vezes a coerência e a credibilidade não são tão visíveis em nossas vidas? O domínio próprio do cristão significa todo o seu eu, seu ser, seu corpo, alma e espírito encontram-se sob o controle de Cristo, do Espírito Santo do Senhor. Se quisermos ver como opera esse princípio divino, seu melhor exemplo não se acha em outras pessoas, em outros seres humanos. Até mesmo os melhores crentes, por vezes, apresentam problemas nesse sentido. Nós somos o barro, frágeis, dependentes do Senhor. Precisamos depender desesperadamente do Senhor. Nós somos o vaso que muitas vezes se quebra, frágil, insustentável em si mesmo. Nós precisamos do Senhor. É muito interessante que nós pensemos sobre esta fragilidade, sobre as nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque o melhor dos homens tem os pés de barro. O melhor dos santos, às vezes, tem atitudes mesquinhas. Se queremos deixar que o Espírito Santo produza esta virtude em nós, domínio próprio, é necessário olharmos para quem? Para Cristo. Pois Ele é a manifestação de Deus em nós. Ele é perfeito. Ele é poderoso, todo-poderoso. É preciso que se diga que, se não sabemos porque nossa vida se acha tão emaranhada, se não sabemos porque parece existir uma selva em nosso interior, e se o solo de nossa alma parece estar coberto de uvas bravas, que crescem descontroladamente, é simplesmente porque não permitimos que a nossa vida seja colocada sob o controle do bom agricultor. Simplesmente não queremos que Ele, o Senhor, interfira na cultura, no preparo do terreno de nossa vida, no nosso coração. Preferimos seguir o nosso próprio caminho de morte, forjar nossa própria carreira, fazer o que nos agrada, cultivar nossas uvas bravas, viver perdidos entre os espinhos e abrolhos da autodeterminação, sem depender do Senhor. Em nossa insensatez, achamos que podemos controlar nós mesmos e o nosso destino, mas acabamos descobrindo que nossa vida não passa de um grande fracasso sem a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, Ele deseja, Ele almeja, Ele anseia ansiosamente. Para quê? Governar a nossa vida como Deus deseja. Ele está desejoso de colocar ordem no caos do nosso caráter, colocar ordem no caos das nossas emoções, colocar ordem no caos da nossa vida. Deixa o Senhor dar o controle da sua vida. Não assuma o controle. Entrega o controle da sua vida para que Jesus Cristo te conduza pelo caminho perfeito. É possível termos uma vida santa, com moderação e temperança nos momentos de provação, mas
saiba que isso tem um preço a ser pago. O preço de uma decisão verdadeira por Jesus Cristo. Pense sobre isso. Veja o que diz Provérbios capítulo 16, versículo 32. Ele diz: maior é aquele que se domina do que aquele que conquista uma cidade. Que coisa bonita esse texto. Maior é aquele que se domina, que tem o controle, que demonstra esta mansidão através do equilíbrio, do domínio próprio, do que aquele que conquista uma cidade inteira. É interessante que o filósofo grego Aristóteles, ele disse a mesma coisa. Em outras palavras, ele diz assim: considero mais corajoso aquele que domina os seus próprios desejos do que aquele que conquista os seus próprios inimigos, pois a vitória mais difícil é a vitória sobre o próprio eu. Portanto, eu quero concluir na noite de hoje, relembrando o nosso tema. Qual é o nosso tema? O título dessa mensagem: Vivendo no Espírito. O terceiro ponto desta série de mensagens que nós estamos concluindo hoje: andando no Espírito em comunhão com a conduta cristã. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas três virtudes, qualidades espirituais que nós abordamos na noite de hoje, possam se fazer presentes na sua vida, tomar forma e continuar, para que possa abençoar tantas outras pessoas por onde você estiver. E eu quero fazer 3 perguntas para nós encerrarmos. Primeira: o solo do teu coração tem produzido esses frutos do Espírito? O Espírito Santo de Deus tem produzido esses frutos no seu coração? Segundo, você tem se preocupado com isso? Isso é relevante para nós. E terceiro, as pessoas têm visto estas virtudes em você? Para que você possa refletir. E hoje, ao terminar esta mensagem, que não seja apenas mais uma, mas que ao longo desta série de mensagens que nós abordamos nesse texto, possa ter contribuído com o seu crescimento, possa ter contribuído e levado você a refletir sobre alguns aspectos da sua vida, e que nesta reflexão você possa tomar uma atitude, uma decisão, dar um passo para que algo novo possa acontecer na sua vida. E eu quero orar por você e encerrar o culto dessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor por esta hora, por esta palavra, por esta série de mensagens que me ensinaram, me exortaram e que trouxe à minha vida, Deus, uma expectativa de algo novo, de maneira, meu Deus, que não venhamos permanecer sendo o mesmo, mas que tudo isso possa provocar, Deus, uma mudança em nossas vidas, de maneira, meu Deus, que novos frutos dignos possam nascer, crescer e abençoar outros, de maneira, meu Deus, que esses frutos do Espírito possam ser vistos em nós, como igreja, e que nós, como filhos de Deus, possamos, meu Deus, oferecer, dar, nutrir outras pessoas, alcançando-as, ó Deus, para que elas possam receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Abençoa a sua igreja, abençoa o seu povo. Nós oramos, meu Deus, pedindo que as bênçãos do Senhor possam nos alcançar para a honra e a glória do Senhor. O amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo
E a doce consolação do teu Santo Espírito seja com esta igreja e com todo o seu povo espalhado por toda a terra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima e abençoada semana. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Como eu amo esse nome, outro nome não há. Eu adoro esse nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo.